Olá, mulheres, olá, líderes, olá, alunas da nossa mentoria Lidere Ministério de Mulheres. Com muita alegria que nós começamos mais uma aula, mais um encontro. E hoje nós conversaremos sobre como vencer o desânimo, né? Como vencer a inércia quando nós estamos, às vezes, animadas, queremos começar um grande projeto, mas nós olhamos as mulheres à nossa volta e nós as percebemos desanimadas, frias ou com medo. Na aula passada, nós conversamos sobre a importância de termos na aula retrasada, um material pedagógico, e na aula passada nós conversamos acerca do caráter, das características da líder desse ministério, da líder coordenadora do Ministério de Mulheres. Como é que deve ser a característica dessas líderes? E hoje, sabendo dessas informações que nós viemos trazendo, nós viemos formando ao longo dos nossos encontros, nós chegamos a esse ponto. O ponto é como nós vamos vencer o obstáculo do desânimo e da inércia. Vou compartilhar aqui a nossa apostila para que a gente possa acompanhar e ir discutindo aqui os tópicos que eu coloquei nessa apostila. Então, nós temos aqui o nosso tema, vencendo o desânimo e a inércia das mulheres. Por um outro lado, nós temos, né, mulheres querendo trabalhar, mas às vezes também somos nós que estamos inertes. Mas vamos conversar sobre isso, entendendo o que é, né, o desânimo e a inércia. Então, primeiramente, o desânimo e a inércia é aquele sentimento que nos deixa parado. Inércia é aquilo que eu tento ir, mas quando eu tento ir, eu não consigo, eu volto para trás e tem aquele movimento da inércia, né? Eu tenho aquele movimento de ficar parado. Eu tento ir, mas eu acabo ficando parado. Então, o desânimo e a inércia são desafios comuns enfrentados pelas mulheres no ministério. Muitas vezes, sobrecarregadas por responsabilidades, lutas internas e desafios espirituais, elas podem perder a motivação para servir, crescer e discipular outras mulheres. Então, neste módulo, nós vamos explorar princípios bíblicos, causas e soluções para estes desafios, ajudando cada líder a desenvolver estratégias eficazes para revigorar e mobilizar as mulheres do seu cuidado. Mulheres fortalecidas em Deus não desistem. Elas se levantam, encorajam e transformam vidas ao seu redor. Eu quero pensar aqui nessa frase que eu coloquei. Mulheres fortalecidas em Deus não desistem. Elas se levantam, encorajam e transformam vidas ao seu redor. Por que eu foquei aqui no fortalecidas em Deus? Muitas vezes, vocês talvez estejam aqui, vocês se matricularam no curso, e em algum momento vocês pensaram assim: eu vou participar do curso porque lá eu serei fortalecida, encorajada umas pelas outras, por outras líderes, e aí eu vou prosseguir. De fato, é muito importante nós sermos encorajadas umas pelas outras. Mas ainda assim, esse encorajamento, essa fortaleza que é baseada em outras pessoas, ela não se sustenta sozinha. Nós precisamos estar fortalecidas em Deus. É em Deus, é por Deus que nós não iremos desistir. Então, quando a gente quer desanimar, a gente precisa lembrar o seguinte: peraí, quem foi que me chamou? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por quê e para quem? Por quê e para quem? Porque se eu disser assim, é para a irmã Eunice. Nossa, mas a irmã Eunice, ela me dá tanta canseira. Estou dando exemplo aqui de gente que está aqui, tá? E que é minha companheira também. Não, mas não. Se eu olhar as pessoas que são falhas, que são pecaminosas, que às vezes pecam contra nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar àquela pessoa se ela, nós vamos pensar se aquela pessoa merece ou não merece. E não é sobre merecimento, é sobre estar a serviço do único que merece, que é o nosso Deus. Porque se nós formos olharmos por merecimento, nem nós merecemos a salvação em Cristo. Merecer, nós não merecemos. Mas pela misericórdia dele, nós fomos contempladas, nós fomos alcançadas por essa graça.
Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para Deus, nós encontramos motivos para prosseguir. Porque se a gente olha até para nós mesmas, nós não vamos encontrar. Se nós olhamos para outras pessoas, nós não vamos encontrar. E aí nós vamos nos pegar desanimadas, caídas, sem coragem. Quando, na verdade, nós precisamos nos fortalecer, então, em Deus, para que a gente possa continuar, para que a gente possa prosseguir, não desistir. Então, se a gente está parado, a gente vai se levantar, a gente vai se encher de coragem, porque essa coragem vem do próprio Deus, e nós vamos transformar as vidas que estão ao nosso redor. Então, a gente é transformada, e porque nós somos transformados, porque um dia o Senhor nos transformou, nós também transformaremos vidas ao nosso redor. Então, vamos compreender um pouquinho acerca do desânimo e dessa inércia. O que é o desânimo? Então, o desânimo é essa falta de força, falta de esperança para continuar. É mais ou menos quando a gente olha ao nosso redor e fala assim: ah, gente, isso aqui não muda, isso aqui não vai melhorar, isso aqui não tem jeito. Então, isso é o desânimo. Então, a gente é cheio de falta de força, de falta de esperança, e a gente não consegue sair. Isso é o desânimo. E o que é a inércia? Inércia, então, é a paralisação, é a falta de iniciativa no ministério e na vida cristã. É você não faz nada. Nossa, eu preciso tanto do Senhor, mas eu não leio a Bíblia. Nossa, eu preciso tanto ser cheio do Senhor, mas eu não entoo cânticos espirituais. Nossa, eu preciso tanto ser cheio do Senhor, mas eu não vou buscar estudos bíblicos, eu não vou à escola bíblica, e quando eu vou à igreja domingo à noite, na verdade, eu não estou ouvindo o que o pastor está pregando, eu estou pensando nos meus trabalhos durante a semana, e como eu estou triste, como eu estou com raiva do meu marido, e como eu estou entristecida com os meus filhos. A gente fica ali, ó, parada, inércia. Então a gente não consegue se mover. E quando a gente abre os olhos, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como resolver, eu não sei. E a gente fica ali inerte. Então, inércia é essa paralisação. Quais são os sintomas do desânimo e da inércia? Então, é uma apatia, falta de compromisso. Qualquer motivo é motivo de eu cancelar um encontro, de eu cancelar uma reunião, de eu dizer, ah, hoje não dá, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com dor no corpo, hoje eu tô com isso, hoje eu tô com aquilo. Qualquer motivo é motivo da gente faltar aquele compromisso. Distanciamento espiritual, opa. Então, quando a gente entra num ciclo de desânimo e inércia, eu também paro de ler as escrituras. Hoje eu não vou conseguir, hoje eu não estou afim, hoje eu estou muito cansada. Então, a gente acaba percebendo que a gente vai colocando muitas desculpas. Outro sintoma é uma reclamação frequente. Eu começo a ver e enxergar defeitos em tudo, em todos, em todas as decisões, em todas as pessoas, em tudo que está à minha volta. Tudo ali é ruim, tudo poderia ser diferente. Falta de envolvimento nas atividades da igreja. Então a gente vai começar a perceber isso. Essa mulher, ela não vem, ela não frequenta, ela não consegue sair de casa. E muitas vezes a gente já rotula, já coloca como depressão, né, como uma doença da depressão. E às vezes a mulher ainda não está em depressão, ela não chegou a esse ponto, mas ela está apática, ela não tem motivo, ela está sem encorajamento. Então a gente precisa entender essas circunstâncias que estão à nossa volta. Quais são as causas do desânimo e da inércia? Pode ser uma sobrecarga, perdão, meninas, uma sobrecarga de tarefas e responsabilidades. Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta responsabilidade que eu não consigo pensar em mais nada. Falta de um senso claro de propósito. Eu não sei para o qual eu fui chamada, eu não sei o que eu devo fazer, então é falta de senso de propósito. Dores emocionais e feridas do passado. Sim, queridas, as dores emocionais e as feridas lá do passado muitas vezes nos algemam, nos acorrentam a ficar naquele mesmo lugar, ou seja, nos acorrentam a uma vida de inércia. Eu não prossigo, eu não produzo nada, eu não avanço.
falta de comunhão com Deus e vida devocional muito fraca, influência da cultura e distrações modernas, excesso de Instagram, excesso de Netflix, excesso de novelas, vocês conseguem entender? É excesso de busca por vaidade. E aqui, vaidade, eu estou dizendo a vaidade física mesmo. A gente gasta horas e horas e horas buscando na internet como ficar mais jovem, como ficar mais bonita, como ficar elegante, como valorizar o meu corpo, como a gente acaba perdendo horas e horas da vida com isso. E eu cito esses exemplos porque são exemplos de atendimentos que eu faço no aconselhamento bíblico. Quando eu vou perceber por que que essa mulher não tem tempo, e aí eu começo a colocar com ela ali, me conta como é que é o seu dia, como você, o que que você faz, quanto tempo você gasta em cada coisa. E a gente percebe assim, nossa, você conseguiu ficar com o tempo livre. E esse tempo livre, o que que você tem feito? O que que você tem buscado? Quanto tempo você está no Instagram? E aí a gente pega o celular e começa a monitorar. Nossa, você ficou 7 horas. 7 horas, queridos, no Instagram. 4 horas. Ah, mas eu trabalho com o Instagram. Tá, você conseguiu executar o seu trabalho ou você se perdeu nas navegações pelo Instagram? Ah, eu me perdi. Na verdade, eu me perco muito. Então, a gente vai percebendo que, na verdade, essa falta do foco, falta de um propósito, né? A influência das distrações modernas, isso nos distancia do propósito. Então, assim, eu preciso, às vezes, criar algum conteúdo. E eu começo estudando para esse conteúdo. Passo um pouquinho, eu me lembro que nossa, eu tinha que ter respondido a fulano. Aí eu pego o celular. Falando de mim, tá? A hora que eu vejo uma resposta no celular que poderia ter gastado 3 minutos, 5 minutos, eu fiquei 20 minutos no celular. Opa, peraí, o que que eu estava fazendo mesmo? Gente, você estava escrevendo um artigo. Aí eu volto para o artigo, eu olho as últimas linhas que eu escrevi e falo, meu Deus, não estou conseguindo pensar sobre isso mais. E eu estava indo numa, eu falo assim, numa toada, né? Eu estava indo, escrevendo e estava dançando. O que acontece? Então a gente vê que as distrações nos tiram do foco. E por vezes aquilo nos causa um desânimo. Ou nos causam a inércia, que eu não consigo avançar. Falta de pertencimento e acolhimento na comunidade. Então, às vezes, uma mulher, ela não consegue se relacionar porque ela não tem esse sentimento de pertencimento. Falta o acolhimento. E aí eu retomo aquele exemplo, né? Se eu não me engano, um projeto de um dos grupos de mulheres lá da igreja, se eu não me engano, foi o projeto da Cíntia que ela me apresentou, né? Da Sandra também, que é um PGM, que elas vão estudar nesse PGM como vão acolher e envolver as novas mulheres que estão chegando na igreja, porque essas mulheres mencionaram que não se sentem pertencentes àquele grupo, né? E que não existem mulheres capazes de acolhê-las, que estão capacitadas para acolhê-las. Vocês estão entendendo que aqui, ó, isso é tão importante, o acolhimento e o sentimento de pertencimento, que um grupo aqui de vocês fizeram um projeto para essa finalidade. Olha o tanto que isso é precioso, não é mesmo? Por quê? Porque a falta de pertencimento e acolhimento gera desânimo e inércia. Respostas bíblicas para o desânimo e a inércia. O que que a Bíblia diz sobre o desânimo? Josué 9 diz assim: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridas, por muitos e muitos anos, isso aqui ainda é a minha fonte de encorajamento para prosseguir. Esse verso ainda é. Mas por muito tempo eu meditava isso, porque eu já compartilhei aqui com vocês que eu sofro sim de depressão, mas para a glória de Deus, pela graça de Deus, eu não preciso usar medicamentos, já tem 7 anos, eu usei por 8 anos, meu tratamento foi um tratamento intensivo por 8 anos, entrei num processo de cura mesmo, entendo que isso é cura do Senhor, é, e sempre preciso perceber aonde eu estou. E esse versículo, ele é para mim um versículo de puro encorajamento. E aí a gente pensa que essa parte aqui, né, seja forte e corajoso. Não, na verdade é essa parte aqui, ó, que me encoraja.
O seu Deus estará com você por onde você andar. O seu Deus estará com você por onde você andar. Essa frase, o seu Deus estará com você por onde você andar, para mim, soa como alguém que nunca estará sozinho. Eu posso ficar tranquila que aquilo que o Senhor me chamou, eu vou conseguir executar e fazer, porque eu não estou sozinha. E outra, eu não estou com qualquer pessoa, eu estou com quem? Com Deus. Ele promete que não vai me deixar nem me abandonar. Essa é uma promessa do Senhor, tanto para Josué quanto para mim. Por quê? Josué não estava cumprindo um propósito divino? Josué não tinha sido colocado naquele lugar, naquela posição, para cumprir um propósito divino? Então eu digo isso para o Senhor: Senhor, o Senhor me colocou aqui para cumprir um propósito do Senhor. Então, o Senhor está comigo, o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me abandonar. Então ele fala isso para nós. Isaías 40:31 fala assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, peraí. Onde é que eu vou encontrar renovação para o meu desânimo, para a minha inércia? É no Senhor, é no Senhor. Então é conversar com Ele. Senhor, me enche de ânimo, me enche de energia, me enche. Eu falo para o Senhor assim, Senhor, derrama em mim criatividade, derrama sobre mim alegria. E eu vou falar mais tarde sobre alegria. Derrama sobre mim é, essa vontade, esse amor por outras mulheres, essa vontade de ensinar, Senhor, derrama sobre mim. Eu peço isso ao Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha isso aqui, gente. Adriana, alguém me pergunta, você não está cansada? Eu falo, gente, eu estou cansada, mas eu não consigo parar. Eu não quero parar. Eu quero ver onde isso aqui vai dar. Eu quero ver aonde o Senhor vai nos levar. Eu estou cansada, eu vou descansar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que ele me acorde e a gente continue caminhando, porque eu quero saber onde que isso aqui vai dar. Eu falo muito isso para as meninas da liderança. Gente, eu preciso ver como é que vai ser o final dessa história. Quando eu falo final dessa história, nós vamos chegar no acampamento. Eu quero ver aonde vai dar o final dessa história do acampamento, o que o Senhor vai fazer ao final desse acampamento. Meninas, eu quero chegar ao final do ano de 2025 e ver o que o Senhor fez nas nossas vidas no ano de 2025. Eu quero chegar ao final dessa história. E para eu chegar ao final dessa história, eu tenho que continuar caminhando. Às vezes a gente vai parar um pouquinho, a gente tira um tempo. Às vezes eu digo para elas assim: como é que vocês estão, meninas? Nesse mês nós estamos muito cansados, teve isso na igreja, e muitas líderes do Ministério de Mulheres estão envolvidas não apenas no Ministério de Mulheres na liderança, elas são lideranças em outros ministérios da igreja. Eu sei que muitas vezes isso gera muito cansaço nelas. E às vezes eu digo assim: todas estão assim? Nós conseguimos dar folga para fulano, fulano, fulana nesse evento, ou nesse mês, ou nessa situação? Ou todas estão? Quando eu percebo que todas estão, sabe o que que acontece? Eu cancelo o encontro. Adriane, mas vai cancelar o encontro? Sim, eu remarco uma outra data. E eu explico para as mulheres. Por quê? Nós precisamos descansar, então nós vamos descansar. Descansar no Senhor. Mas não descansar para que a gente entre num marasmo e agora nós vamos cancelar. Não, nós vamos entrar, nós vamos descansar para que a gente já esteja respirando para o próximo. Acontece? Acontece. Quando a gente foi fazer o calendário desse ano, e aí, março, né, que é o mês do retiro, a gente já está trabalhando desde de fevereiro, né, assim, de forma intensiva. A gente está produzindo desde fevereiro de forma intensiva coisas que a gente vai usar, precisar no retiro. E aí, no mês de março, as meninas falaram assim: Nossa, Dani, você não colocou encontro de mulheres em março. Eu falei assim: Meninas, mas nós já temos o dia 8 de março que os homens vão fazer para nós. Mas os homens vão fazer, a gente não vai estar cansada, né? Eu falei: gente, que alegria. Eu fico muito feliz de ver vocês aí tão animadas para fazer acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós já vamos ter o nosso encontro no retiro. Nós vamos é, nos cansar bastante no retiro. Então, gastem, economizem as suas forças para o retiro, porque após o retiro, nós teremos 2 semanas de descanso, mas nós já temos encontro, já temos atividade.
Então, vamos com calma, por quê? Porque se eu canso demais vocês, vocês vão ficar desanimadas, vocês vão ficar esgotadas. E eu não quero que vocês deem tudo no começo do ano e no final do ano vocês estejam já capengas. Não, eu preciso que a gente mantenha essa energia equilibrada até o final do ano. Nós precisamos ser coerentes, nós precisamos ter coesão, nós precisamos ter equilíbrio. Então, muitas vezes, meninas, acontece isso talvez com vocês. A gente vai animada 2, 3 anos com a animação lá em cima, e aí a gente se cansa e a gente pega e deixa cair o ministério. Isso não pode acontecer. Nós precisamos entender a dinâmica do ministério, programar, atividades e encontros executáveis que vão desprender não só nossa energia, mas energia de pessoas. Adriane, mas eu estou sozinha, ninguém quer me ajudar, elas não querem cargo. Elas não querem cargo, mas podem ser que elas queiram funções. Dê funções. Convide mulheres que você pode dizer funções para este encontro. Eu quero que você faça tal coisa. Você pode fazer por gentileza? Você vai me abençoar, você vai abençoar o reino? Posso. E aí, você gostou de fazer? Ah, próximo encontro é dia tal. Você poderia assumir novamente essa responsabilidade? E se você puder, convide alguém para estar com você. Quem que você acha que você pode convidar para estar com você? E aí você vai me comunicando aquilo que você precisar, o que que você decidiu fazer para esse momento. Então você começa a depositar confiança, trazendo outras pessoas para estarem somando com você. E ali o trabalho vai ficando mais leve. A gente não precisa agarrar o serviço do Senhor e dizer, esse serviço é meu, só eu posso fazer, só eu faço bem feito. Esse é um pensamento equivocado que na verdade traz muito cansaço. E o cansaço, como nós vimos, gera desânimo. E o desânimo provoca muitas vezes em nós a inércia. Segundo Coríntios 4:16 diz assim: Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse versículo eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte: embora você olhe para mim e você esteja percebendo que eu estou desgastada, tô cansada. Muitos chegam em mim e falam assim, nossa, Dri, você tá com a carinha cansada. Eu falo assim, gente, eu tô. Nem te conto. Eu tô cansada, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tô cansada, a minha carne tá cansada, mas o meu coração, ele tá assim, pulsando, ele tá quente, ele tá acelerado, porque eu quero ver aonde isso vai dar. Eu quero que a gente continue. Então, chegar no final de semana tal, eu vou descansar, eu vou dormir, ou eu vou fazer um passeio em família, eu vou viajar com meu esposo, mas a hora que eu voltar, vocês me aguardem, porque eu vou estar descansada. Então, assim, muitas vezes é isso que acontece. As pessoas vão olhar para a gente e a gente vai estar com cara de cansada mesmo, aparentemente desgastada. Mas o que que vai fluir do nosso coração? Imagina se a gente pega esse motivo. Gente, quantas vezes? Foi uma nem duas, não, muitas vezes. E tem muitos domingos que às vezes alguma irmã chega e fala assim, ô, Dri, você tá com cara de tão cansadinha. Se eu só pego essa frase e falo assim, ai, irmã, tô mesmo. Nossa, que vou te falar, coisa demais pra fazer. Só eu que faço as coisas aqui nessa igreja. Não, porque não sei o quê. Aí eu começo a entrar num ciclo de quê? De murmuração. E eu também falarei de murmuração daqui a pouco. E aí eu começo a murmurar, murmurar, murmurar. E aí eu começo a me encher de quê? De tristeza, de ai, tudo eu. E aí aquela murmuração contamina alguém. E aquela pessoa também começa, não, ninguém ajuda, ninguém faz nada. E aí eu contamino as pessoas que estão ao meu redor de quê? De desânimo, de murmuração e de tristeza. Ao invés de contagiar as pessoas com quê? Com renovação, crendo que é o Senhor que renova o nosso interior dia após dia. Exemplos bíblicos de mulheres que superaram o desânimo. Nós vemos Ana, lá em 1 Samuel, que encontrou esperança e renovação aonde? Na oração, aquele episódio onde ela entra aos prantos no templo. O sacerdote, inclusive, de como ela estava agindo, né? Até acredita que ela está embriagada, acha que ela está embriagada, e na verdade não. Ele está, na verdade, derramando-se, derramando diante do Senhor e buscando esperança e renovação por meio da oração.
Nós vemos a história de Ruth, Ruth 1 a 4, nós vemos que mesmo em meio às perdas, ela permaneceu fiel. E naquele momento, ela permanece fiel primeiro à sua sogra, né? Estar à sua sogra. E depois ela vai conhecendo, experimentando de fato quem é o Deus de Israel, porque ela decide continuar com a sua sogra e não voltar para a sua família. E ela começa a desfrutar, né, sobre as bênçãos de pertencer a esse povo, pertencer a esse Deus, e ela recebe renovação e toda a sua história, né, é transformada, mudada, tanto que ela vai ali para a genealogia de Jesus. Ela está na genealogia de Jesus. Nós vemos Maria, mãe de Jesus, que aceitou o chamado de Deus com coragem, mesmo diante das incertezas. Então, elas vão superando. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Isso é o que Maria sofria, gente. O que será que estão dizendo de mim? E, obviamente, as pessoas diziam, comentavam, né? Ela poderia ficar desanimada, entristecida, desencorajada, mas nós vemos que ela aceitou com coragem. Faça em mim, Senhor, sua vontade. Estou aqui, a tua serva te ouve, né? Estratégias práticas, então, para superar o desânimo e a inércia. Nós precisamos fortalecer a fé e a comunhão com Deus. A gente precisa de estabelecer uma rotina de devocional e oração. Nós precisamos criar desafios de leitura bíblica em grupo. Então, se você percebe que as mulheres da sua igreja estão desanimadas e estão inertes, comece por aqui, ó. Estabeleça a rotina de devocional e oração com elas. Talvez você mesmo esteja com seu devocional meio capenga, né? Não está conseguindo fazer. Que tal colocar, estipular 30 minutos de devocional pelo Zoom, pelo Google Meet, e você fala para as mulheres lá no seu grupo, queridas, todos os dias, às 20 horas ou às 6 horas da manhã, nós estaremos, eu estarei, vou ligar aqui o Zoom e eu farei um devocional. Meu devocional eu vou compartilhar com vocês aqui. E não é preparar um big, mega devocional, não. É você ler a Bíblia junto, vocês orarem juntos. Gente, isso tem valor, e muito valor. Isso alimenta a nossa alma e alimenta bastante a alma. Você está vendo que são estratégias que a gente pode decidir começar? Já, mas 6 horas é muito cedo. Mas às vezes é o tempo que a maioria tem. Às vezes é o tempo que você tem. Você trabalha o dia todo. Se você já acorda às 7, acorda às 6. Se você já acorda às 6, acorda às 5. Queridas, existem muitos grupos de mulheres que leem a Bíblia às 5 horas da manhã. Vocês sabiam disso? Porque é o momento que elas podem. E aí, eu quero te perguntar, será que Deus não está olhando isso? O valor não está às 5 horas da manhã. A oração não é mais poderosa às 3 da manhã. Não é sobre isso. Mas é sobre você separar um tempo da sua rotina devocional e oração. Criar desafios de leitura bíblica em grupo. Incentivar momentos de louvor e gratidão. Meninas, que hora que vocês louvam mais? É na hora do banho? É na hora de lavar a louça? Monte, eu gosto às vezes de fazer essas brincadeiras, né? Monte uma playlist para lavar a louça, né? Então, são músicas animadas, playlist cristã para limpar a casa. Quando você limpa, você está adorando ao Senhor, você está dizendo sobre a sua graça. No retiro, a gente lança, né, a playlist do retiro. Por que que a gente lança aquela playlist do retiro? De fato, nós vamos cantar essas músicas lá, mas a gente libera músicas para inundar a mente, o coração das mulheres do mesmo louvor, para que nós possamos adorar em comunidade. São louvores que vão contar sobre os feitos do Senhor, e a gente quer que elas inundem o celular delas, o carro delas, as playlists com essas canções. Então, a gente vai fornecendo estratégias para que essas mulheres também usem essas ferramentas, criando uma comunidade de apoio e incentivo. Então, formar pequenos grupos de encorajamento. Leia com duas, três, e duas, três multiplicam essa ideia. Organizar encontros para testemunhos e compartilhamento de experiências. Muitas vezes, meninas, encontro de casa em casa, tá? É, ele gera uma conexão muito, muito linda. Por muitos anos, os cursos de vida discipular que eu ministrei, aproximadamente por 10 anos,
esses encontros não aconteciam no templo, na igreja, aconteciam de casa em casa. Era assim, a gente formava o grupo discipular, queria estudar, e cada mês, esse que a gente se encontrava, porque era uma vez por mês, cada mês a gente se encontrava numa casa diferente. Então, essa mulher, ela iria exercitar a hospitalidade, né, de receber na sua casa. Do grupo, que geralmente nós éramos 10, 12, desse grupo de 10, 12, ainda funciona assim, né? Três eram sorteadas para levar o lanche para o grupão e as outras, né, iriam para aquele momento. Então, todas as vezes que a gente se encontrava, nós estudávamos o livro, nós estudávamos a palavra de Deus, mas nós também estávamos ali em comunhão, num ambiente de intimidade. E muitas falavam assim, nossa, como foi bom vocês terem vindo aqui em casa. Elas falavam isso, né? E muitas ainda me cobram, Adriane, a gente precisa voltar a reunir nas casas, né? Então, hoje, como o PGM aqui na nossa igreja, eu falo que ele funciona muito bem, e já vão de casa em casa, essa demanda de estar no lar, né, um dos outros, já acontece numa casa, e muitas vezes eles acabam visitando uns aos outros, isso tem suprido essa necessidade. Mas volta e meia as mulheres falam, não, a gente tem que voltar aí uma para casa da outra, né? Por quê? Porque isso gera essa conexão. E lá a gente fica mais propenso a contar os nossos testemunhos. Testemunhos de como o Senhor tem trabalhado na nossa vida, de como o Senhor tem nos encorajado, de como o Senhor tem agido a nosso favor, ou mesmo de compartilhar pedidos tão profundos ou tão íntimos que a gente não quer levar isso para um momento de oração onde tem muitas pessoas, mas a gente quer um grupo menor, né? Então, criar essa comunidade de apoio e que incentive uma das outras. Implementar discipulados focados em fortalecimento emocional e espiritual. Então, a gente pode fazer discipulados sobre isso. Como que a gente vai focar nesse fortalecimento emocional, nesse amadurecimento emocional? E aqui, meninas, quando a gente fala de amadurecimento emocional, tem muito a ver com o nosso caráter, aquele caráter que nós temos sido forjadas a desenvolver olhando para Cristo, né? Mobilizando mulheres para o serviço, identificar dons e talentos, criar oportunidades para envolvimento ativo no ministério. Então, quem é que sabe tocar um teclado, tocar violão? Às vezes é uma jovem, às vezes é uma menina, traga ela para participar com vocês. Qual que é o dom dessas irmãs? O que que elas sabem fazer? E elas vão lá, gente, eu sei fazer unha. Peraí, o que que a gente pode fazer com essa informação da irmã que é boa em fazer unhas? Vocês estão entendendo? A gente começar a pensar sobre isso. Nossa, essa irmã disse que não é boa em nada. Não acredito. Aí a gente faz uma visita na casa dessa irmã e a gente descobre que a casa dela é um brinco. Quando eu falo um brinco, assim, gente, mas que casa tão limpa, né? Irmã, como é que você consegue limpar isso? Gente, às vezes a gente pergunta, irmã, como é que você consegue manter esse fogão desse jeito? Menina, eu uso um produto que é assim, assim, nada. E aí eu faço assim, nossa, deve ficar horas. Não, menina, isso aqui, ó, eu aprendi um jeito de limpar a casa. Isso aqui, ó, eu organizo minha casa em uma hora e meia. Irmã, como assim? Eu fico 4 horas limpando casa, irmã. Pelo amor de Deus, irmã, me ajuda. Não, você quer aprender? Não, então eu vou te dar umas dicas. Opa, peraí, dicas de limpeza rápida. Vamos colocar isso no nosso encontro? Meninas, vamos trazer aqui de alguém que faz, de alguém nosso. E mandar essa dica aqui. Vocês estão entendendo? Porque às vezes é uma demanda. E como vocês sabem, no livro Sabe Conselheira, lá em Tito 2:3 assim, fala que a mais velha deve ensinar as mais novas a ser boas donas de casa. Ou seja, a cuidar ali da vida da casa. Então, isso é um assunto importante. Esse é o assunto mais importante? Talvez não, mas ele é importante. E ele pode ter um espaço, sim, nas pequenas rodas de conversa, né? Ou nos encontros onde as mulheres estejam curiosas, né? Então, assim, como é que eu vou aproveitar? E não apenas pela curiosidade dessa mulher, mas para aproveitar essa irmã que tem um dom. Ela acredita que ela não é boa em nada. E a hora que a gente percebe, essa mulher tem outros dons. E a gente vai convivendo com ela, porque a gente está falando de limpeza, e a gente descobre que essa mulher tem muito mais dom do que ela acredita. E a gente, querida, você tem um dom de organização, e eu preciso disso lá no Ministério Infantil, eu preciso disso lá no Encontro de Mulheres. Eu preciso de alguém que
que seja bom em controlar a caixinha do ministério. Gente, são tantos dons e talentos que a gente pode levantar aqui. Mulheres que são boas para escrever, mulheres que são boas para falar. E a gente vai aproveitando essas mulheres no ministério. E isso vai trazendo ela e vai tirando ela do desânimo e da inércia. Delegar pequenas responsabilidades para estimular a participação. Aqui, isso é sobre isso que eu estou falando agora, né? Delegue pequenas responsabilidades. Nós temos uma irmã do nosso ministério aqui, ela começou a frequentar na pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E quando ela começou, na época, ela estava grávida. E ela muito desanimada, não queria envolver, o marido queria muito envolver e ela não queria, ela não gostava, ela, assim, depois a gente foi descobrindo, né, que ela tinha sido muito machucada, em outras igrejas, e ela vinha sempre muita dificuldade de relacionamento, dificuldade de aproximar, e aí eu comecei a orar intencionalmente por essa mulher, né, mandava mensagem. Em certo momento, quando ela ganhou o neném, eu percebi que ela estava com dificuldade de fazer o neném dormir, perguntava se ela precisava de ajuda, se ela queria que eu fosse lá, ficasse com a neném um pouquinho para ela poder descansar. E ela começou a achar muito, eu estou adiantando o testemunho dela, porque ela conta esse testemunho. E ela foi falando assim, gente, que povo esquisito. A menina quer vir na minha casa, para olhar minha filha enquanto eu durmo. Não, obrigada. Ela me contando que ela pensava isso. Que mulher doida, né? E antes disso, porque quando ela ganhou a neném, já estava na pandemia, né? Mas aí, como estava na pandemia e eles eram recém-chegados na igreja, eu organizei para ela um chá de bebê virtual. Vocês já participaram de chá de bebê online virtual? Então, eu organizava o chá de bebês virtual. Como é que funcionava? Eu pegava uma plataforma onde os irmãos poderiam doar o valor das fraldas dentro de uma plataforma e esse valor era revertido e eu passava para aquela mulher comprar fraldas, né? Então, ou perguntava, você quer que eu compre as fraldas ou você quer o dinheiro e você compra? Você quer fazer outra coisa com o dinheiro, que às vezes está precisando de outras coisas, né? A gente não sabe a necessidade de cada um. E ali a gente fazia e ligava a câmera no dia combinado e eu fazia uma grande festa ali, brincadeira com o casal. A gente mandava entregar um bolinho para o casal em casa. Então a gente fazia algumas coisas é, que era possível, né, online. E ela conta que começou assim: que povo é esse que se preocupa com a minha vida? E ela começou a ficar intrigada. E nisso ela ia aproximando devagarzinho. Quando a pandemia acabou, ela foi vindo devagarinho e até um dia ela disse para mim: Olha, eu não entendo isso que você fala de amiga do céu, eu não tenho isso. E eu não acredito que as coisas sejam assim. E ela foi falando. E eu fiquei ouvindo, né? E eu disse para ela assim: Eu não preciso te convencer que isso é real, mas eu gostaria que você experimentasse. Deixa a gente ser sua amiga? Falei assim para ela. Aí ela olhou, ela, como que eu vou deixar? Eu falei, não, aceita os nossos convites. Aceita os nossos convites. Tudo que a gente fizer, aceita. Aceita estar com a gente. E aí ela começou. Ia numa churrasca, ia numa. A gente ia numa pizza. As mulheres vão fazer uma saidinha, vamos na pizza. Aí ela ia. É, é, tinha que visitar alguém, eu chamava ela ia. Gostaria muito de participar ao vivo das aulas, não sabe do trabalho. Ah, irmã, eu entendo. Depois você assiste essa reunião, eu entendo. É, minhas queridas, então, assim, a gente ir abraçando essas mulheres que têm essa dificuldade, tá? E hoje, como é que a gente envolve ela? Então, a gente foi delegando ela pequenas responsabilidades. Então, a gente ia fazer nós fazemos o encontro de mulheres. O arranjinho de mesa, é ela que monta. O, A decoração, ela é a responsável? Não, mas a quem é responsável já abraça ela e fala, olha, você vai me ajudar em tal coisa, né? Você vai me ajudar em tal situação. Então, ela já está no nosso meio, ela já está na nossa convivência. Então, queridas, para o retiro, por exemplo, a irmã que é responsável pela decoração fez uma viagem
E ela falou assim: olha, eu vou viajar e eu vou deixar fulano, que é essa pessoa, para verificar alguns contratos para nós. Aí eu, beleza, então eu falo com ela. Tranquilo. E eu resolvendo muitas coisas que não é a função dela, vamos falar assim, por cargo, por função, não seria a função dela. Mas por ela estar convivendo ali, ela desejar sair dessa vida de inércia, né? Ela está fazendo, ela me entregou os orçamentos. Dri, tá aqui os orçamentos para lugar, esse orçamento aqui está incompleto. Você quer que eu veja mais alguma coisa? E eu pergunto para ela, o que você me sugere? Eu acho que isso aqui poderia fazer. Não, eu vou ver com tal. Você quer que eu resolva isso para você? Nossa, por favor, resolva. Vocês estão compreendendo como é que a gente vai envolvendo as pessoas? Isso foi de uma hora para outra? Não, gente, eu estou falando, nós estamos em 2025. Estou falando de um relacionamento que começou em 2019. E gradativamente, progressivamente, essa mulher foi sendo envolvida. E se eu pegasse aqui fotos, essa mulher hoje está envolvida praticamente em tudo que nós fazemos. Ela brigava com o marido, não ia à igreja. Eu cheguei um tempo, ela, por que você não veio tal domingo? Aí ela já fazia assim, e eu já sabia o que que era. Não estou acreditando. Não estou acreditando que você não veio por causa disso. Ah, você me conhece, quando eu fico com raiva isso, quando eu fico com raiva aquilo. Eu falei assim, pois é, mas quando você fica com raiva, você peca contra o Senhor. Não é contra ele. Está querendo castigar o seu marido não vindo da igreja? É sério isso? Está achando que esse castigo está certo? Aliás, você não deve castigar ele nem dessa forma, nem de outra forma. Você vai expressar a sua chateação de uma outra maneira. Que a gente já tem conversado sobre isso. Tá vendo que a gente está fazendo o quê? Discipulando no vida na vida. Por que que você não veio? Sentir sua falta. Deixa eu te explicar uma coisa. Você faz falta, você é necessária. Então a gente vai contando isso para essas mulheres, tá? Celebrar pequenas vitórias, criar momentos de celebração dentro do ministério. Essa mulher que eu tô citando, no último curso de vida discipular, que foi baseado no meu livro que a gente fez, ela pediu a palavra e contou o testemunho dela. Enquanto ela contava, todo mundo chorou. Todo mundo chorou, porque foi muito emocionante. E ali, aquele momento, foi um momento de celebração. Celebração. Por quê? Porque é um exemplo de uma mulher que tem conseguido romper com o desânimo e com a inércia, com a incredulidade, né? Reconhecer esforços e crescimento espiritual, compartilhar testemunhos de superação e renovação. Então, nós precisamos, meninas, ter esses momentos. Quem é do seu grupo de mulheres que tem um testemunho para contar de como tem sido abençoador participar dos encontros do sábado ou dos encontros de oração? Então, meninas, vocês precisam pensar essas mulheres e ajudá-las. Vamos construir um testemunho. Ai, Deus, mas eu não sei falar. Eu falei assim, eu quero te ajudar. Me fala, conta para mim. Nossa, você sabe que foi bom isso, né? E às vezes eu levanto palavras, frases para elas. E falo assim, aqui, você sabe falar, tá aqui, ó, as suas frases. Leva uma sacolinha, né? E aí eu acho interessante que algumas levam, mas chega lá nem precisa usar, porque elas começam a jorrar. Por quê? Porque estão cheias do Espírito Santo. Entendem? Então, assim, a gente ir ajudando, a gente percebendo a fragilidade dessas irmãs e ajudando elas a superarem isso, tá? Então, atividade prática para nós. Desenvolver um plano para incentivar e renovar mulheres no ministério. Qual vai ser o seu plano? Serão chás de renovação? Não, André, não será chá, vai ser um encontro virtual, vai ser um a um. Qual vai ser seu plano? Então, reúna com a liderança ou o pequeno grupo de mulheres e discutam as principais barreiras para a participação ativa das mulheres em seu ministério. O que que mais barra as mulheres para participar? É o dia? É a hora? É mesmo assim que elas não veem propósito nisso? É a falta de propósito desse encontro? Ou elas não estão percebendo transformação? A gente está aqui já tem 7 meses que a gente faz isso e a gente não percebe mudança nenhuma. Opa, o que está acontecendo aqui? Então, quais são as barreiras para a participação ativa das mulheres no seu ministério? Escolha uma estratégia de renovação espiritual e motivacional para implementar. Renovação espiritual. Vocês lembram quais são as estratégias de renovação espiritual?
coloquei, opa, causas da inércia, estratégias, né? Aqui, de renovação espiritual, tá aqui, ó. Rotina devocional, desafios de leitura bíblica, momentos de louvor, tá? Isso aqui são as estratégias. Crie um plano de ação com metas de curto e longo prazo. Crie um plano de ação com metas de curto e longo prazo. O que que eu vou fazer para o próximo mês? O que que eu vou fazer para daqui um ano, tá? Superar o desânimo e a inércia é um processo que exige dependência de Deus, apoio da comunidade e ações intencionais. Como líderes, nossa missão é ser instrumentos de Deus para restaurar o vigor e a esperança das mulheres. Amém, meninas? Aqui eu trouxe algumas perguntas para reflexão que eu gostaria que que vocês preenchessem e na próxima aula a gente vai conversar sobre essas causas de desânimo, tá bom? O que que tem causado desânimo no seu ministério, na sua vida? Escreve isso. Que verdades bíblicas eu posso aplicar para renovar a minha força espiritual? Quais são os versículos bíblicos que eu posso usar aqui, meditar nesses versículos bíblicos para me trazer essa renovação de força espiritual? Como posso incentivar outras mulheres a também superarem o desânimo, né? E aqui eu trouxe um versículo para encorajar cada uma de nós. Eu vou interromper aqui a, a compartilhamento. Esse livro aqui, Virtuosas, está aí do seu ladinho, né? É o livro que nós estamos usando aqui como livro-tema do ano de 2025 do Ministério de Mulheres. E esse ano, diferente dos outros anos, eu escolhi um livro, eu falo que é um livro mamãozinho com açúcar. Por que mamãozinho com açúcar? Porque os capítulos são pequenos, é de uma leitura muito fácil. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é de fato que o tema ele casa, né, com aquilo que nós estamos construindo ao longo já de 4 anos. Nós estamos com um roteiro de 4 anos de ensino, mas também por ele ser fácil, eu precisava de um material um pouco mais fácil, de uma linguagem mais fácil. Por quê? Porque eu tenho muitas mulheres que entraram de 2 anos para cá no ministério. E muitas dessas mulheres não têm nenhum hábito de leitura, muitas não têm hábito de leitura bíblica. Então, a gente está criando nessa mulher o desejo de ler, o desejo de entender daquilo que a gente está falando. Então, eu vou depositando nessa mulher esse desejo de participar aos poucos. Eu não posso vir como um furacão, gente, como um trator, porque assusta as pessoas. As pessoas saem correndo da gente. Então, a gente tem que ir fazendo com doses, eu falo que são doses homeopáticas. Mas nesse livro, capítulo 3, ele vai falar sobre a alegria. E muitas vezes o desânimo e a inércia são causados por essa falta de alegria. Porque a gente não está encontrando alegria naquilo que a gente está fazendo, alegria naquilo que o Senhor está fazendo, vamos dizer, contentamento também, né? E ela traz algumas coisas aqui para a gente, eu pensei algumas informações aqui que eu acho importante, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da alegria é que, gente, ninguém quer conviver com pessoas tristes. Isso é fato conhecido, né? É muito difícil nós convivemos com pessoas que são frequentemente apenas tristes. Por quê? Porque as pessoas tristes geralmente são aquelas pessoas que não conseguem encontrar alegria em nada, em circunstância alguma. Nós crentes, a nossa alegria precisa estar em quem? Em Jesus. Precisa estar no Senhor. Isso a gente sabe. Mas por que então que a gente ainda não consegue viver essa alegria? Por que será? Então, aqui ela vai falar assim: ó, a fonte é Deus. E, obviamente, nossa alegria última é Deus. Alguns são alegres por natureza, mas para a alegria ser consistente, de profunda felicidade, é necessário que a pessoa seja feliz em Deus. O Senhor a capacita, agora aqui que é o pulo do gato. O Senhor a capacita a ser feliz. Olha essa frase aqui.
O Senhor a capacita a ser feliz. Então, a felicidade não é algo que eu gero em mim mesmo. Isso vem do Senhor. O Senhor a capacita a ser feliz. Logo, você, mulher cristã, deve glorificá-lo sendo feliz. Então, é o seguinte: o Senhor me capacita a ser feliz. Logo, por eu querer glorificar ao Senhor com a minha felicidade, eu preciso ser feliz. Então, eu preciso declarar, eu preciso encontrar, eu preciso exercitar os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, educar o meu coração a encontrar essa felicidade. O apóstolo Paulo diz: aprendi o segredo de ser contente. Aprendi. Ou seja, é um exercício que ele foi praticando. Foi praticando. O Senhor nos dá a capacidade, mas encontrar alegria é uma prática. Cabe à alegria caracterizar nossa vida. Não devemos ficar felizes só de tempos em tempos. Mas longe disso, precisamos de uma felicidade de fato consistente. A mulher cristã tem o dever de ser feliz. Olha isso aqui, gente, quanto que é forte. Acompanhe atentamente os versículos a seguir. A felicidade é o resultado de ter os seus pecados perdoados. O resultado de ser feita filha de Deus. Não temos desculpa. Alegrar-se é manifestar essa felicidade. Aí ela traz o Salmo 144:15. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 143, 146:5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mateus 9:2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. É para ele ficar feliz, por quê? Porque os pecados foram perdoados. Então, se, queridas, você é líder de mulher, se você é salva, se você é redimida pelo Senhor, a sua alegria precisa vir do fato de você ser perdoada, de você ter sido feito filha. E essa alegria que a gente sente por esse motivo é que vai nos dar força, gás, ânimo para continuar o nosso serviço no Ministério de Mulheres. E aí ela vai seguindo aqui, eu não vou ler todo o capítulo, tá? Mas ela fala assim: quando e como ter alegria? Aí ela vai citar: doando, com cânticos de júbilo, demonstrando misericórdia, temendo ao Senhor e andando em sua presença, trabalhando e comendo, gente. Olha que maravilha. Sendo hospitaleiras, encontrando sabedoria, atentando-se à palavra e confiando no Senhor. E, por fim, guardando a lei de Deus. Aqui, essas 9 citações que eu fiz aqui devem ser as nossas fontes de alegria. E quais são os obstáculos que nós enfrentamos para viver dessa forma? Aí ela traz a incredulidade, a impaciência, a ingratidão, a amargura. Ela traz 4 elementos, 4 obstáculos. E aí ela termina trazendo 7 efeitos da murmuração. E aí esse eu quero ler. Eu quero muito ler para você. Os efeitos da murmuração. A murmuração dá mau exemplo e pode fazer com que outras mulheres juntem-se a você e cometam o mesmo pecado. A murmuração distrai dos deveres dados por Deus. A murmuração frequentemente leva a outros pecados, como a autocomiseração, preocupação, irritação e desrespeito. Ouvir a si mesma reclamando só reforça sua péssima atitude e faz as coisas parecerem piores do que realmente são. Reclamar não só é improdutivo, nada de bom procede disso, mas também destrutivo. Queixas são destrutivas. Reclamar é simplesmente uma grande perda de tempo. No lugar disso, faça algo que vale a pena. Deus odeia a murmuração e a reclamação. Ele trará o juízo. Pense nos israelitas no deserto. Então, minhas queridas, eu sei que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente planeja,
como a gente gostaria que acontecesse e nem como deveriam acontecer. Eu sei. Mas o que que a gente tem feito quando isso acontece? A gente entra num estágio de murmuração, a gente sai achando um culpado e botando defeito e falando daquilo o tempo todo. No sábado, dia 8 de março, os homens fizeram, para as mulheres aqui da igreja, o Dia da Mulher, né? Eles passaram o filme Agar. E, gente, para mim, foi fantástico. Para mim, estava tudo excelente, né, Eunice? Você participou, né, Eunice? Tava maravilhoso, não tava? E aí, a hora que a gente chegou em casa, meu marido estava bravo. E eu disse, o que foi? Ele, não, porque não aconteceu do jeito que eu queria. O fulano falou tudo errado, o Beltrano não sei o quê, e não sei o quê, e eu tinha programado isso. E aí, meu esposo isso, hein, gente? E tá vendo? Eu que tinha que ter feito, eu que tinha que ter falado. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Foi tudo tão maravilhoso, foi tudo tão lindo. A gente nem percebeu tudo isso. Por que que você está entristecido? Aí ele olhou para mim. Eu falei, não, por favor. Foi tudo maravilhoso. Ele, eu acho que não atingiu o objetivo. O objetivo era as mulheres não crentes. Amor, tinha mulher não crente. Mas eu não vi o nome. Cadê o nome? Calma, estão chegando os nomes. Os nomes estão chegando. Eu falei, ó, fulana levou três do serviço. Uma era espírita, outra católica, a outra sem religião nenhuma. Se essas três mulheres tiverem ouvido a mensagem do Evangelho, tiveram, amém, amor, tá ótimo. Mas não foram só essas três, foram mais mulheres. A fulana, a convidada da fulana, também era não crente. E a gente foi falando assim, né? Aí ele olhou para mim, eu falei assim, amor, isso é murmuração. Aí ele arregalou o olho. É mesmo. Amor, foi muito bom. Aquilo que você entende que pode ficar melhor, você anota, e aí você, no próximo encontro, você prepara isso de um jeito diferente. Mas não quer dizer que aquilo que foi feito foi ruim e a gente só consegue ver os defeitos das coisas, entendeu? Por quê? Porque se a gente entra num ciclo de murmuração, vai chegar ao ponto de alguém falar assim, então nós não vamos fazer mais isso, não. E para nós foi maravilhoso, né, Eunice? Foi super, super show. Aí pensa se entra nesse. Muito bom. Eu fiquei preocupada. Eu falei, não, não pode entrar nesse ciclo de murmuração, não, de reclamação. Por quê? Porque se a gente entra no ciclo da murmuração, vai acontecer. Esse ano que vem eles não querem fazer mais, Verdade. não é? É. Eu, não, por favor. Meninas, quero que vocês abram agora o áudio para a gente compartilhar, para a gente abrir o coração, para a gente refletir sobre essa aula de hoje. Como a gente tem enfrentado aí o desânimo e a inércia. Quem vai começar compartilhando? Eu quero começar, mas contando uma experiência que eu tive essa semana, né? Eu fui desafiada pela pastora Luciana para levar uma palavra na rádio, eu até postei lá no grupo. E aí, o que que me ajudou? Oh, Além do livro Belas aos Olhos do Pai, que também é de Provérbios 31, que eu estou lendo. aham. E aí, isso aqui me ajudou demais. O que que acontece? O que que eu quero dizer com isso? A gente só precisa se dispor. A gente só precisa se dispor. E o que que eu tenho entendido? Que realmente nós temos um chamado, não uma função, não é um cargo, mas é um chamado. Deus nos chamou para sermos líderes de mulheres. Então, a gente só precisa se dispor e abrir o coração, porque Deus ele vai fazer. E aí, essas leituras têm me ajudado muito. Gente, isso aqui, meu Deus do céu, o que que é isso? Que é isso aqui? Isso aqui toda mulher tem que ler antes de qualquer coisa. Tem que ler, eu não estou conseguindo parar de escrever naqueles negocinhos lá que tem que responder, eu não consigo parar. Também todo escrito. É todo escrito, todo rabiscado, porque ele realmente é muito bom. É um manual que nós precisamos, como mulheres, realmente ler. Então, baseado no que a gente está aprendendo, é só se dispor, querida, porque Deus ele abre as portas, né? Eu tô orando por duas meninas lá na escola para eu começar a fazer um relacionamento intencional.
Gente, mas que barreiras eu estou enfrentando? Porque eu comecei a orar. Só porque eu comecei a orar, ainda não, sabe? Só falei assim, eu estou orando por você. Ela já está sabendo que eu estou orando. E ainda não falei nada com ela do que eu realmente estou planejando fazer para fazer o relacionamento discipulador com ela. Mas as barreiras já estão, sabe, se levantando. E se a gente não persistir realmente na oração, a gente não vence. Uma outra barreira que eu estou enfrentando é com a associação. Drica do céu, que coisa! Mesmo. Menina, que é isso? É muito complicado lidar com essas mulheres machucadas, às vezes desanimadas, que estão na inércia, que é isso que a gente está vendo hoje. Mas, assim, eu vou fazer uma reunião com elas a semana que vem, com pelo menos umas 3 ou 4, com as que eu conseguir, para a gente poder ver o que fazer alguma coisa. Assim, eu não quero trabalhar sozinha, porque também essa não é a minha intenção, trabalhar sozinha com elas. Mas eu quero me dispor a fazer alguma coisa. Mas tá difícil, muito difícil. Eu tenho a Nara e tenho a Rosinha. A Nara é cheia das atividades dela, trabalha, estuda, e realmente o tempo dela é complicado. O meu também não é diferente, mas eu sei fazer a minha hora, Uhum. sabe? Eu sei cronometrar o meu dia e fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, essa semana eu faço isso. Eu consigo fazer isso, porque o meu trabalho ele é mais, sabe, maleável, eu tenho algum tempo para fazer isso. Mas, assim, eu entendo também que todo mundo tem as suas demandas, tem as suas preocupações, mas a gente precisa se dispor e saber fazer a hora, saber fazer o tempo. E, com certeza, Deus, ele nos capacita e ele nos leva a fazer isso, mas as barreiras são grandes. Principalmente quando a gente começa a orar. E Eunice, comece com aquelas que se dispuserem, Exatamente. É isso que eu tá? estou. Por quê? Porque o testemunho delas, daqui a um tempo, vai encorajar outras a quererem também viver isso que está acontecendo, tá? Exatamente. Quer falar, Jéssica? Eu sempre tenho alguma coisa para falar. Vocês estão escutando? Então, Eu quero contar um testemunho que aconteceu assim que eu comecei a participar do curso, né? A fazer o curso. Comecei a aprender muita coisa e minha mente tem, assim, aberto para muitas ideias, muitas coisas, né? E aí, uma irmã que era de uma outra igreja batista, mas a gente conhecia porque a família toda dela é da nossa igreja, ela divorciou, né? Ela divorciou do marido e ela voltou para nossa igreja. E ela foi a primeira vez, mas ela não voltou mais. E assim, por acompanhar, né, a gente tem uma certa intimidade assim com ela, acompanhando os stories, a gente vê que ela tá um pouco se distanciando, né? E aí eu vendo aquilo assim, com aquele olhar, né? Com aquele olhar não cristão. E aí até comentei com meu marido, falei, olha, a fulana tá assim, né? Nossa, olha o exemplo que ela tem uma filha adolescente, olha o exemplo que tá dando pra filha e tal, e falando daquele modo que eu não deveria falar. E aí, no mesmo dia que eu estava até comentando com a minha irmã, ela me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda. E assim, eu conheço ela desde quando eu entrei na igreja, mas eu não tinha essa intimidade com ela. Mas do nada ela me mandou mensagem pedindo ajuda, disse que por tudo que tinha acontecido, ela se sentia muito envergonhada e não conseguia estar na igreja, não conseguia ter o momento devocional dela. E aí a gente começou a conversar e a partir dali a gente começou a desenvolver um relacionamento, né? E aí eu comecei a orar por isso, né? Até pedir perdão para Deus por criticá-la, né? A gente às vezes não sabe o que que a pessoa está passando, mas aí a gente olha e fala: nossa, ela fala que o marido era a causa do divórcio, o marido tá lá na igreja e ela tá aí batendo perna no mundo. Aí orei, pedi perdão e aí comecei a orar por ela. Peraí só um pouquinho, filho. Comecei a orar por ela porque aí ela relatou para mim essa dificuldade mesmo de ela não tá conseguindo nem fazer devocional, não tá conseguindo ter uma vida. E ela falou: eu queria trabalhar um livro com ela. Ela falou assim: não vou, eu não vou mentir para você, eu não vou ler. Então, assim, eu quero a sua ajuda, mas eu não estou conseguindo focar, sentar, sabe, parar, porque a minha cabeça começa a ir para vários lugares. E aí eu falei assim, nossa, ficou difícil, né? Você quer ajuda e não consegue ler. Aí eu falei assim, não, já sei. E aí o Senhor colocou no meu coração de fazer com ela, trabalhar com ela, aquele livro das mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E aí eu falei, você já leu esse livro? Ela falou assim, não, eu gosto muito de ler, mas no momento não é algo assim viável para mim. E aí o Senhor me dá uma estratégia para poder trabalhar com essa irmã.
E aí o Senhor grava os áudios. E aí eu mandei para ela: se eu gravar os áudios lindo para você, você vai ouvir? Aí ela: vou ouvir. Aí eu então pode ficar tranquila que eu vou gravar todos os áudios e vou mandar para você todos os dias. E aí a gente combina uma vez por semana para a gente discutir sobre aquilo que você tá lendo. E aí eu quero colocar ali alguns versículos para ela ir memorizando, né? E depois umas perguntas para reflexão. E aí essa foi a estratégia. Mas assim, eu fiquei muito feliz, né? E assim, ver o quanto o Senhor, ele vê, né, as nossas intenções. Eu queria muito ajudar. Claro que no primeiro momento ali eu não tive uma intenção boa, né? Mas o Senhor usou e falou assim: peraí, menina, você está criticando demais, por que que você não ajuda, né? E aí, assim, eu tenho ficado muito feliz e agora eu tô olhando para todo mundo assim, essa menina precisa de um discipulado. Você quer ser discipulado? Ai, Jéssica, que linda história. Que lindo ouvir isso. E é isso, meninas. Às vezes a gente, com, é, com uma pessoa aqui que eu faço também discipulado, eu não ponho ela para ler antes do capítulo. Nosso discipulado é ler o livro juntas, na hora. Por quê? Porque eu sei que ela está com dificuldade, está passando por um momento que ela não vai conseguir ler, ela não consegue reter. Então, quando a gente está lendo, a gente lê o capítulo e eu falei, se você tiver algum comentário, você pode parar e fazer o comentário e depois a gente vai seguindo. E é o jeito que ela está conseguindo absorver, né? Aquela informação, a maneira como o Senhor tem trazido cura. E, meninas, compartilhar essas estratégias, eu acredito que faz muito bem para nós, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não consegue pensar assim, como que eu posso ajudar? Né? Como que eu posso motivar essa irmã? Então, a Jéssica trouxe aqui um exemplo. A Carol tá aí. Oi, Carol! Que bom ter você aqui. Meninas, mais alguém gostaria de compartilhar uma experiência aí de vencer essa desânimo e inércia? Sandra? Adriana, tá me ouvindo? Sim? Tá. Na verdade, o que eu achei interessante na aula foi a questão da murmuração, né? Por muitas vezes a gente se pega com irmãs da igreja murmurando. E às vezes, igual a Jéssica falou, a gente já vem com aquele pensamento de julgar, né? Então, assim, nós como líder, a gente tem que ficar atento o porquê dessa murmuração, o que está acontecendo. E eu achei muito interessante. Eu tô com um caso assim de uma irmã que tudo que você vai conversar, ela está murmurando. Aí, esses dias, eu fiquei tão triste, né, por ela falar tanta coisa e que não é verdade. Aí eu falei, ai, não quero mais ficar perto dessa irmã, não, porque ela traz uma tristeza tão grande pra gente, né? E aí depois Deus falou comigo, falou, não. Você vai orar por ela, você vai se achegar a ela, porque muitas vezes essa pessoa está precisando de carinho, de compreensão, né? E aí, vendo a Jéssica falar isso hoje, esse testemunho, só veio realmente reafirmar o que Deus tinha falado no meu coração, né? Então, assim, vou estar orando com mais intensidade e a gente, tá, como está na frente, tem que ter cuidado, né? Porque às vezes, em vez de você motivar a pessoa, você está desmotivando, né? E a palavra tem poder, né, Adriana? Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do desânimo, porque ela não afeta só nós, mas afeta quem está ao nosso lado, né? Então, ao nosso lado. Então, a gente precisa ter muito cuidado, tá, meninas? Para a gente não estar transferindo as nossas frustrações para as mulheres. A gente tem que ter cuidado com isso. E quando a gente ouvir alguém que está murmurando, está reclamando, né? Às vezes a gente fica com raiva, tá? É normal, a gente fica com raiva. Gente, mas a pessoa não está vendo, né? A pessoa é ingrata, a pessoa não está vendo isso, né? A gente respira fundo e aí a gente parte do pressuposto que essa pessoa precisa de um novo óculos. Essa pessoa, o óculos dela está desajustado. Ela está enxergando o que está acontecendo de uma forma errada. Eu quero só compartilhar um testemunho aqui com vocês. É, Tinha uma mulher aqui da igreja que era uma das mulheres que eu investia muito na vida dela como líder. E aí ela passou por umas dificuldades com os filhos, e ao invés dela se agarrar com o Senhor, ela foi se afastando junto com os filhos. Ah, mas a igreja é isso, o pastor é isso, a liderança é aquilo, foi reclamando, só reclamando, né? E eu sempre assim.
fulana, da liderança, né? Acompanha, vai lá, acompanha ela e tal, e tal, e tal. E me traz a notícia de como vocês estão abordando, como vocês estão tratando o assunto. E aí, um belo dia, essas mulheres falam assim, Dri, a gente precisa tomar um café com você. Aí, a hora que eu falei assim, eu sei que esse café vai ser amargo. Aí ela, vai. E aí a gente fui eu, mais duas líderes do ministério conversar. E aí elas tinham que passar o feedback para mim do acompanhamento que elas estavam tendo com essa mulher específica. E aí elas começaram, olha o tanto que a murmuração é algo grave. Então elas começaram o assunto trazendo assim, a fulana trouxe muitas queixas, muita, muitas situações. Situações que vocês consideram que são reais? Sim. Então me conta o que que é. Me conta exatamente o que ela disse e como vocês responderam. A mulher foi citando o que ela entendia que faltava, o que que a gente deveria fazer, como que a igreja deveria agir, mas as meninas que foram lá ouvir não conseguiram responder. Elas entraram no ciclo da murmuração. E eu fiquei ouvindo, né? Ouvi. Vocês querem me dizer mais alguma coisa? Não, André, eu acho que a gente disse tudo. Então tá. Então agora, a partir de hoje, eu vou ensinar vocês a como que a gente reflete sobre a murmuração de alguém. Vocês são da liderança da igreja, vocês são da liderança das mulheres. E você acha que o que ela disse é verdade? Pensa, é verdade? Não, mas é o sentimento dela. Tá, mas o sentimento, as escrituras dizem que são enganosos. E nesse caso aqui, tá enganoso e distorcido. Por quê? Aí eu fui citando. A igreja agiu dessa forma, a igreja fez isso, a igreja orientou dessa maneira. A igreja funciona, né, em pequenos grupos, onde um aconselha o outro. Nós temos relacionamentos discipuladores. Isso não depende só do pastor, né, não depende só de mim. Nós atendemos os casos mais graves, nós temos pessoas já acompanham os casos, né, que são casos mais moderados e tal. E aí eu fui mostrando para ela. E agora vamos olhar para como essa mesma mulher, ela encara os desafios do trabalho. O que que ela faz quando ela tem um desafio no trabalho? Ela troca de trabalho. Quantas vezes ela trocou de trabalho? Nossa, ela trocou, ela saiu porque lá estava muito serviço, ela foi para outro que ganhava melhor e trabalhava menos, e pediu para sair porque ela estava se sentindo improdutiva porque trabalhava menos, voltou para o trabalho anterior. Opa, isso aqui me acendeu um alerta. Vocês estão vendo que isso aqui é um padrão? Eu tenho um padrão. Então, vocês estão com o óculos errado. O problema não é a igreja, o problema é como a pessoa está entendendo a própria vida. Então, vocês vão voltar lá. A gente não vai ter coragem de falar. Vai, vocês não tiverem coragem para ouvir? Vocês não tiveram coragem para ouvir e ouvir em silêncio, difamarem a igreja, porque você é a igreja. A igreja não sou eu e o pastor, você é a igreja. Então, você vai lá agora voltar. E você entendeu o que eu estou falando? Você crê que eu estou falando a verdade? Você comentou, Adriane, compreendi perfeitamente. Na hora eu não soube falar, eu não soube compreender isso. Agora você sabe, então agora você vai retornar lá. E se a irmã sair da igreja, Adriane? Aí eu peguei o sábio conselheira. Quem tá com sábio conselheira aí? Porque são as duas mulheres que eu estava ali conversando, e isso, eu não tô com o meu aqui. Eu falo que são letradas do Sábio Conselheira. Capítulo 6 do Sábio Conselheira. Capítulo 6 do Sábio Conselheira. Vai ter uma situação, 5 ou 6, se eu não me engano, eu acredito que seja o 6. Capítulo 6 do Sábio Conselheira, ela vai falar uma parte lá assim, que ela precisa exortar uma mulher, e aí vem esse medo, né? E se essa mulher sair da igreja? E aí ela fala assim, olha, vai ser uma pena se essa mulher sair da igreja. Uma pena mesmo. Mas a verdade precisa ser dita, dita com amor, mas precisa ser dita. E aí eu peguei com elas, cadê meninas? No dia eu falei assim, vocês vão chegar em casa, eu não estava com o livro lá, mas a gente já tinha estudado o livro juntos, vocês vão chegar em casa, vocês vão pegar o capítulo 6 e vocês vão reler esse capítulo, releia capítulo, se fortaleça no Senhor e vocês vão visitar essa mulher. Aí tá.
Passou um mês, passou 2 meses, elas me ligam. Dri, nós vamos hoje na casa da fulana. Mas a gente queria que você fosse junto. É, tá bom, eu vou, só que eu não vou abrir a minha boca. Só para comer, que eu vou abrir minha boca. Vocês vão coordenar todo o funcionamento do encontro com ele, com alegria e amor. Mas é vocês que vão fazer. E aí nós fomos. Gente do céu, pensa, eu tava com o estômago revirado. A gente fica, claro, a gente fica com, a gente tem um, né? Uai, eu sou gente, né? A gente fica nervoso. Mas eu não vou falar nada. E eu cheguei lá e tal. E eu falei assim, pode ser que a minha presença, ela não vai querer falar, porque vocês estão me convidando, mas vocês vão abordar o assunto. Adriane, como que a gente vai abordar? Você vai abordar do jeito que é, com a verdade. Você trouxe aquele dia no nosso encontro, aquela situação, e nós ficamos pensando, e a gente inclusive conversou com a Adriane, ela está aqui, mas ela se comprometeu a não responder desse jeito. Eu falei assim, estou aqui só para acompanhar vocês e dizer para você que você é muito querida, mas você precisa ouvir a verdade, mas não sou eu que vou falar. E aí elas vieram até com mais conteúdo que eu nem sabia. E foi colocando. E a gente quer te dar uma resposta, mas uma resposta em amor, para que você cresça, e uma preocupação nossa em relação à sua vida. E elas foram ministrando na vida daquela mulher. Queridas, essa mulher saiu da igreja? Não. Agora, ela compreendeu algo. Ela disse: meninas, é verdade. A culpa não é da igreja, porque eu é que tenho uma luta interna de ser constante. Ela encontrou o problema dela. Eu sou uma mulher inconstante. Eu sou inconstante com a Bíblia, eu sou inconstante na igreja, eu sou inconstante em casa, eu sou inconstante por onde eu passei. Eu falei assim, então, sabendo da sua inconstância, você não pode depositar, né? As meninas falando isso. A culpa em outras pessoas, você tem que lidar com isso. E não culpar quem está de fora. A gente está aqui para te receber no seu tempo. Quando você quiser, você é muito bem-vinda. E ela fala, gente, eu tenho dificuldade de retornar, de participar de tudo. Mas quando você vier, você vai ser muito bem recebida, muito bem-vinda. Você está entendendo que é uma questão dela, que ela vai ter que resolver isso também com o Senhor? E a gente deixou isso claro para ela. Você tem todas as oportunidades. As pessoas vêm atrás de você. Às vezes não é o pastor, não é a esposa do pastor, mas a igreja vem atrás de você. Elas vieram atrás de você e vêm constantemente. Mas não é essa pessoa. Eu quero que o pastor venha atrás de mim. Não, não é do seu jeito. É do jeito das escrituras. Nós somos uma igreja. A igreja não é o pastor e a esposa dele. Nós somos um corpo. Então, os membros, eles se movimentam. E, gente, ela entendeu? Entendeu. Ela tá indo? Tá indo. Volta e meia, eu quero comprar esse livro, eu quero ler com a igreja, eu quero ler esse livro com as mulheres. Estou acompanhando daqui, eu não estou conseguindo nos encontros, mas eu posso ir acompanhando daqui? Pode. Tira dúvida, manda uma mensagem. Então, assim, é uma pessoa que está envolvida com a igreja. Às vezes não envolvida também, meninas, do jeito que a gente gostaria, que aí tem o nosso lado também, né? Eu gostaria que ela se envolvesse desse jeito. É o meu coração, eu gostaria. Mas às vezes não é o que ela pode oferecer naquele momento. Então a gente também entende isso, tá? A gente também precisa lidar com isso, que nem tudo que a gente quer e deseja vai acontecer do nosso jeito. Vai acontecer do jeito que o outro consegue e aquilo que o Senhor está permitindo naquele momento. Porque se o Senhor decidir também sacudir ela do tapete e bagunçar tudo e fazer essa mulher transformar e virar uma grande líder, é o Senhor que vai chamar. Não é verdade? É o Senhor que vai chamar. Enquanto isso, a gente faz o papel que a Eunice falou, que a Sandra falou, que a Jéssica falou. Qual foi o primeiro pontapé de cada uma delas? Eu vou orar. Eu vou orar por essa mulher. Eu vou orar por essa situação. Então, meninas, a oração, de fato, ela tem o poder. Não a oração, não o poder da oração, mas o poder do Deus a quem nós oramos. Esse Deus a quem nós oramos, é Ele que é poderoso. Então, se nós estamos clamando para Ele, Ele vai fazer a vontade dele. Amém, meninas? Mais alguém gostaria de contribuir com algum caso, alguma história,
para nos enriquecer? Dri. Oi, Geralda. Bom dia, meninas. Um fato, né, dessa questão de murmuração, até mesmo de sofrimento que a gente passa, né? Creio que todos, né, passamos alguns momentos, e eu tenho passado, né, nesse momento. E às vezes a gente ouve muito das irmãs da igreja, mas a gente não vê você reclamar, você não chora, né? Eu falei, choro, mas eu choro para quem pode resolver meus problemas, eu choro para quem realmente, né, para os pés do Senhor, e eu sei que o Senhor está no controle. Então, às vezes, até a gente não falar, a gente não reclamar, para elas é um motivo que, às vezes, tem alguma coisa errada. Às vezes você não está sofrendo, às vezes, sabe, assim, a gente ouve muito isso. Às vezes machuca a gente, não vou falar que não machuca, não, porque não é porque você não chora que você não ama, não é porque você não chora ou você não murmura, ou você não, né, não fala contra o Senhor, Senhor, mas o porquê? Não, a gente pergunta, mas a gente tem que saber, né? Então, até nisso a gente, às vezes, tem que ter muito essa sabedoria e algo que um dos pastores, né, que também nos mentoria, falou para mim aqui em casa, falou assim, olha, quando alguém fazer algo que te deixa chateado, ou te deixa assim, leva ela todos os dias para sua oração e fala mesmo para o Senhor o que é que tem te machucado, e depois ora, abençoe a vida dela, né? Então, e às vezes, quando você aprende a não murmurar ou não questionar tanto a situação, isso também incomoda, né, as pessoas, o porquê não. E quando a gente mostra para elas que realmente nós somos servos e nós conhecemos o Deus que nós conhecemos, nada abala a nossa fé. O que vem acontecer ou o que vai acontecer, Deus já está no controle, mas nós sabemos quem é o nosso Deus, né? Então, isso também eu creio que é um motivo de ser exemplo, né, para elas na questão da murmuração, porque nós sabemos em quem nós somos filhas, né, de quem nós somos filhas e quem nós temos crido e para onde nós vamos. Que às vezes questionam tanto, e nesse momento que eu tenho vivido, né, com o esposo, com sogra, eu acho que algumas irmãs já sabem, até a questão dos nossos filhos, né, até a questionar a fé dos nossos filhos, eu já ouvi. Então, eu falei assim, não, ela, como se diz, a fé dela é firmada no Deus vivo. Então, às vezes, isso também dá, assim, um pouquinho de chateação na gente, né? Fala, gente, mas será que a gente está transparecendo que a nossa fé é tão pequena, é tão pouca, assim, que questiona, né, algumas coisas de fé, porque a gente, às vezes, não murmura o tanto que a gente deveria, né? E aí, até meu esposo falou, às vezes, quando a pessoa é assim, ela está falando dela mesma, né? Da situação que é dela mesma. Então, o ponto realmente a gente está levando em oração, né? Porque eu falo mesmo, trabalhar com mulher não é fácil. Eu acho que às vezes trabalhar com homem é bem mais fácil, com criança é bem mais fácil, né? Mas assim, eu tenho aprendido muito, tem muitas coisas que realmente Deus tem falado comigo, né? Comigo mesmo. Eu até falei para a Adri que esse curso para mim vai ser um longo prazo, né, Adri? Até se Deus quiser, a hora que tudo que passar, né? A gente não sabe, tem que colocar na presença de Deus, a gente não sabe como que vai ser nosso futuro, mas Deus já sabe. Mas eu creio que para mim, tem sido realmente enriquecedor para mim mesmo, tudo que as irmãs têm falado, tudo que cada uma tem colocado, sabe? Tem vindo assim de encontro para algumas situações que eu tenho vivido e aonde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que aumentar a minha fé, né, e buscar mais ao Senhor, para não, tem que orar mais por fulano, tem que orar mais por ciclano e por mim também, né? Então, assim, tem sido mesmo enriquecedor também aqui na minha vida, viu? Querida. Conte com as nossas orações, tá, Maria Geralda? É, e o nosso grupo também tem esse teor, né, de encorajamento, de ouvir umas às outras. Algumas não estão conseguindo fazer pelo momento de vida que estão vivendo mesmo, né? Todos os exercícios, mas farão assim que possível. E eu até falei para Maria Geralda, fique tranquila, que quando chegar o tempo que você precisar executar, pode me chamar. Vou te ajudar, vou te ajudar. Por Dri, quê? Oi. pegando um gancho aí no que a Geralda está falando, realmente liderar homem é muito melhor que liderar mulher. Na escola eu exerço o papel de liderança, né? O meu cargo lá é de liderança. E aí eu tenho homens e mulheres, né, sob minha liderança, mas lidar com eles é muito mais fácil. As mulheres resmungam, murmuram,
e não aceita a direção que a gente dá. Menina, eu viro e mexo, eu tenho que dar umas escabeladas lá naquele povo. E os homens não, eles acatam o que a gente fala, obedecem a direção que a gente dá, sabe? É muito mais tranquilo. As mulheres é complicada. Mulher tem uma questão da rivalidade, né? É, Infelizmente. eu acho que tem alguma coisa em mim que bate com o que tem nela, que é muito parecida, e a gente não está sempre no embate, mas Mas é aí, engraçado que o tanto que é poderoso, né? E quando é ferro afiando ferro, eu gosto exatamente. essa expressão, né? O liderar mulheres é isso, é um ferro afiando o outro ferro. Porque nós somos feitas do mesmo produto, do mesmo material, da mesma essência. E ali a gente tem a líder está ali, que também precisa ser afiada, né? Então, enquanto ela afia a outra, ela está sendo afiada. Afiada também, Ela exatamente. está sendo afiada. Eu gosto muito gosto mesmo dessa analogia, né? E eu também acho, eu sempre falo para o Fernando assim, amor, trabalhar com mulheres é muito diferente. É Uhum. diferente. Não é do mesmo jeito. Mulheres, para você liderar a mulher, você não pode ser extremamente autoritária e nem extremamente coxa. Você tem que encontrar a mão do equilíbrio. Eu falo isso. Uhum. Você encontrar a mão do equilíbrio. Você tem que ouvir a todas, saber ouvir a todas e acatar algumas. Quando você não acatar a todas, você tem que ensiná-las o porquê das escolhas, o porquê de não agora. Por isso que o discipulado dentro da liderança feminina, ele é muito importante. Não, o discipulado ele é importante em todas as esferas, mas quando a gente está tratando de mulher, o discipulado relacional, ele é importante. Sabe por quê? Porque a mulher, quando ela te respeita, porque você a ouve, você a compreende, ela te respeita também até o fim. Quando você consegue aquela pessoa, você ganha aquele coração daquela mulher, a mulher ela é fiel, ela tem uma fidelidade ali, né, muito grande. E eu sempre orei para o Senhor que o Senhor me desse uma liderança de mulheres fiéis, de corações fiéis. E ele mesmo, é ele que mesmo que tá, eu falo que é o Senhor mesmo que peneira, gente, pra gente. Ele que faz. Eu falo, Senhor, me dê mulheres fiéis, que entendam o que que é fidelidade. Fidelidade não é concordar com tudo que eu faço. Quantas vezes, gente, alguma mulher chegou em mim e falava assim, ai, Dri, eu não gosto quando você fala de tal jeito. Eles falam, eu gosto quando você fala de tal jeito. Eu falo assim, desculpa, minha intenção não é magoar, mas eu não sei falar disso de outro jeito. Eu preciso falar disso com você, eu preciso falar disso com as meninas e eu não estou sabendo falar de qualquer jeito. Mas você entende que isso não é falta de amor? Não, André, não entendo que é falta de amor. Às vezes você fica muito brava. Eu falei, é porque vocês estão acostumados a tanto me ver com doçura que quando vocês me veem brava, isso é prova de que eu fico brava, tá, gente? Que vocês se assustam, mas isso aqui não é falta de amor. E eu não deixo de amar vocês porque eu estou brava, porque algo aconteceu de uma forma como eu não gostaria, como não deveria. E aí eu ponho elas para consertar, né? Aí elas falam assim, ai, a hora que der ruim a gente joga para você. Elas falam assim para mim. Eu falei, não, 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 não. A hora que der ruim, eu ensino vocês a consertarem o erro. É diferente. E eu vou com você. Eu posso até te acompanhar, mas quem vai consertar o erro é você. Quem vai estar fazendo é você, porque eu não sou uma líder eterna, eu sou uma líder momentânea. O Senhor me levantou para este tempo, e eu não sei por quanto tempo. E ele me chamou para fazer novas lideranças, para construir novas líderes. Então, quando eu faço por você, eu não permito que você aprenda. E a gente vai trabalhando isso. Então, de vez em quando eu falo assim, eu não vou falar desse assunto mais com você. E aí ela, você tá brava? Eu falo, tô. Amanhã você pergunta de novo, que amanhã eu vou estar menos brava. E a gente vai construindo uma amizade assim. Aí elas mandam mensagem: você tá melhor? Tô, bora conversar? E a gente já conversa, já ri, já. Pra vocês entenderem que às vezes a gente acredita que a liderança ela é sempre flores, né? Não, tem dia que a gente. Fala assim, tem dia que a gente quebra o pau.
A gente discute, a gente briga, a gente acha que essa atitude não está correta, e eu vou falar por quê, né? E eu não gostei disso, tá? Entendi. Ó, mas eu estava fazendo isso aqui biblicamente. Mas precisa ser desse jeito. Tá bom, eu retiro o jeito, mas não retiro o teor. Eu falo assim com ela, né? Vou melhorar nisso. Mas, ó, você presta atenção. E aí a gente começa, aos pouquinhos a gente está ali de novo, faz as pazes. Vocês entendem? Então, assim, a gente não. Eu não quero construir aqui também, gente, uma falsa ideia de que liderar mulheres ou liderar um grupo de mulheres, ele seja somente flores. Não é, sabe por quê? Porque quando existe uma mulher que não tem ainda a visão do reino, vai haver embate, tá? Vai haver o quê? Vai haver conflito. E a gente precisa lidar com o conflito. Tá? A gente não pode só simplesmente é, deixar ele debaixo do tapete. E aí, Maria Geralda, me veio de novo a sua fala, né? Que você disse assim, que algumas vezes algumas irmãs trazem algo para você e isso te entristece. E você ora a respeito disso. Tá certo orar. Mas tá certo também, quando isso estiver bem resolvido no seu coração, você chamar essa irmã para conversar, tá? Por quê? Porque não é correto alguém reiteradamente ferir pecaminosamente aquilo que nós estamos vivendo, tá? Então, às vezes você chama ela, irmã, eu te pedi um favor. Queria que você não se expressasse mais dessa forma, porque isso me fere, porque isso não é a verdade, tá? Então, se eu não choro aqui na sua frente, não é porque eu quero parecer uma mulher santa, porque às vezes elas acham isso, né? Que aqui que a gente não transparece dor porque a gente não é sobre isso, é porque eu não quero contaminar você com as minhas dores. Eu aprendi a levar as minhas dores para o Senhor e Ele tem suprido essa necessidade. Então não me leve a mal, tá? Mas eu gostaria muito que você não continuasse fazendo dessa forma. Posso contar com você? Vocês entenderam? Então, você ensinou duas coisas para ela. Você ensinou que no reino de Deus existe exortação, e você ensinou que uma teologia, que as nossas murmurações a gente leva diante do Senhor. Davi levava para quem? Para o Senhor. Você vê ele falando com quem? Com o Senhor. Salmos tem muito mais lamento e murmuração do que exaltação do nome do Senhor. É muita murmuração. Mas ele está levando para quem? Para o Senhor. É aquele que pode ouvir e resolver. Outra mulher não pode resolver aquela murmuração, ela só vai ouvir e ser contaminada. O Senhor pode. Entende? Então você ensina essa doutrina para ela, você ensina essa teologia para ela, irmã. Não é que eu não queira falar, nossa, tem dia que eu quero sentar aqui e falar um monte de coisa, mas eu não vou fazer isso porque eu aprendi que eu devo levar essas coisas para o Senhor. E para vocês aqui na igreja, eu tenho que somente contar o motivo da minha esperança, que está no Senhor. Ela vai te achar uma crentona, não vai te achar uma crentona? Mas é isso mesmo, é para isso que você está lutando, para ser essa crente fiel, entendeu? E aí você assume a sua postura. Eu sou essa mulher, eu sou essa mulher que tem buscado ser uma crente fiel. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente compreende muita coisa, a gente também precisa lembrar que algumas coisas a gente precisa corrigir, alguns padrões a gente precisa corrigir. Isso vai causar dor? Vai. Isso pode causar um desconforto? Com certeza vai causar um desconforto. É extremamente desconfortável a gente corrigir padrões pecaminosos, mas é necessário fazer, certo? Mais alguém contribuir? Nós temos mais um tempinho ainda. Eu, eu de novo. Então, meninas, sobre a aula passada, né, foi falado muito sobre essa característica, né, o caráter da líder. E aí eu voltei a fazer a leitura aqui das Sábias e eu acho que nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre esses três pilares, e um dos pilares é esse caráter, né? E aí tem até aqui na parte dos estudos, tem um espaço para você colocar as áreas que precisam ser mudadas. E eu achei o espaço muito pequeno para eu colocar todas essas áreas que precisam ser mudadas em mim.
E confesso que nessa última aula, né, depois de tudo que foi falado, eu fiquei um pouco desanimada. Falei com meu marido. Falei assim, eu precisava mesmo desse tempo, porque tem muitas coisas aqui que precisam ser mudadas em mim para eu poder estar à frente da liderança, né? Para eu poder estar novamente ali na liderança. E ele falou que não, ele falou até você, igual você disse, né? Não, eu acho que você estava indo muito bem. Você precisava permanecer, porque ali na liderança o Senhor ia trabalhar essas coisas em você, né? Porque assim, meninas, eu sou muito dura, muito dura. Por mais que eu busque muito, né, aprender ali da palavra, para não falar nenhuma heresia, né, para não fazer nenhum achismo, a forma com que eu falo, né, é uma forma muito dura. E assim, eu e a Carol era o equilíbrio, porque ela é muito doce, ela é o amor em pessoa e eu sou mais dura. As meninas até falavam, se tiver que pedir alguma coisa, vamos pedir para Carol, que a Carol, a Jéssica é muito brava. E realmente, eu confesso mesmo que eu sou muito dura assim com as palavras. Eu acho que eu precisava transformar isso, né? Aprender a falar em amor. E aí, lendo o seu livro, né? E você conta ali um pouquinho da sua história, de como você era. E até uma vez você respondeu uma pergunta lá na caixinha de pergunta do Instagram. E alguém falou que queria ter esse amor, essa paciência, esse cuidado. E aí você fala que foi forjado, né? Foi muitos anos forjando isso. Aí eu olhando para você agora, eu falo, se ela conseguiu, todas nós conseguimos também. E meninas, é possível mesmo, tá? Não por a nossa força, tá, Jéssica? Não é nós que fazemos, é o Senhor forjando, forjando no trabalho. Enquanto eu trabalhava com mulheres, crianças, no meu emprego secular também, o Senhor ia me forjando, forjando a falar com doçura, no meu casamento. Tá? Casamento é um lugar também que forja bastante o caráter da gente. Filhos forjam muito o nosso caráter. E ali a gente vai sendo, falo que a gente vai sendo malinado, né? Malinado, que é malina é fazer o fio, né? Malinado. E a gente vai sendo para que essa faca, para que esse metal de fato cumpra o seu propósito, que é cortar, cortar. Então, assim, para que eu cumpra o meu propósito, o Senhor precisa me afiar, precisa me forjar nesse caráter, né? E, gente, eu confesso que ele me forja até hoje. Até hoje, eu tô, na minha concepção, eu tô muito longe daquilo que o Senhor deseja de mim, né? Acredito que eu melhorei muito. Nossa, se eu não conseguir também olhar a minha melhora, eu vou entrar no desânimo, né? Melhorei muito, melhorei. Consigo falar com mais brandura, com mais doçura? Consigo. Mas existem situações que eu me exalto? Existe. Essa semana, tem um rapazinho da igreja que eu busco ele na escola e depois eu busco minhas meninas, que a gente mora todo mundo perto. Ele também é filho de uma das líderes aqui do ministério. E ele cresceu com a gente, né, lá na igreja, desde pequenininho. E aí eu falei para ele assim, ele fica à tarde em casa, porque a mãe trabalha, né, todos trabalham. Eu falei assim para ele, o que que você vai almoçar hoje na sua casa? Aí ele, ai, tia, eu vou comer carne moída requentada. Aí eu falei, nossa, hoje a tia fez um papazinho novinho. Vamos almoçar lá com a gente? Aí ele ficou assim, com vergonha, né? Eu falei, não, tô te convidando, meu filho, pode vir. E aí o pastor Fernando estava meu marido estava fazendo tratamento na Unimed, né? Eu falei, não, o Fernando não está lá, então tem comida suficiente, você pode comer à vontade, né? Aí ele, tia, então eu vou. Eu falei, assim, não, depois do almoço eu te levo na sua casa, que é pertinho. Almoça lá comigo, com as meninas, ele é muito amigo das meninas também. Aí tá, né? E a gente almoçando e brincando, depois ele falou, não, tia, então pode deixar que eu lavo a louça. Então lava a minha louça, pode lavar a louça. Aí ele foi lavar a louça e tal, e as meninas, a gente brincando, e eu não sei o que as meninas, não vou lembrar exatamente, né? E aí eu dei uma bronca nas meninas, assim, mas uma bronca. Aí ele olhou para mim e falou assim: tia, você sempre fala desse jeito? Aí eu, desse jeito como? Desse jeito, você deu uma broncona nelas, mas você nem alterou o tom de voz, nem mudou a cara. Ele tem 15, 14 anos. Aí eu olhei para ele e falei assim: ah, meu filho, nem sempre foi assim. Mas eu confesso que de vez em quando a tia ainda se exalta. Não como era antes, mas quando eu fico muito brava, aí eu falei para ele assim, quando as meninas brigam, eu não gosto que elas brigam do jeito que elas fazem. E aí as meninas, ela dá um suspirão, elas contando para ele como é que eu ficava brava. Ela suspira
e fala num tom alto e firme, assim, parem agora! Essa ela é brava. Aí ele olhou para mim assim, só isso? Aí eu falei assim, meu filho, para chegar nesse ponto foi muitos anos. E aí a gente foi rindo, né? E as meninas lembrando, não, minha mãe era muito brava mesmo, porque quando elas eram pequenas, ali, 2, 3 aninhos, nós tivemos situações complicadas, mas pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor que Ele mudasse isso em mim, Ele foi fazendo, né? E na liderança, Jéssica, não é diferente, tá? Então, assim, quando é? Quais são as coisas que merecem a minha exaltação? Essa é uma pergunta que eu me fazia. O que merece a minha exaltação? Nossa, merece a minha exaltação. Lidar com mentira. Mentira é um negócio que eu fico exaltada. Até quando eu vou lidar com mentira, eu tenho que me acalmar. Às vezes eu preciso de 2 dias para me acalmar, para eu confrontar uma mentira. Vocês acreditam? Mentira é um negócio que me tira do sério. E aí, vamos supor, o que é que compensa a sua exaltação? Uma heresia. A pessoa está em um ensino doutrinário errado. Opa, isso aqui merece. E eu ser enfática, incisiva, né? A pessoa, por exemplo, que me deixa é, exaltada, né? Uma pessoa que faz fofocas graves, isso me deixa exaltada. E aí, quando eu me exalto, eu já sei, eu não posso falar na mesma hora. Então, eu preciso de um tempo. Então, eu respiro, às vezes eu preciso de um dia. Tem situações que eu já precisei de uma semana para eu me equilibrar, para eu pensar. Então, por exemplo, uma coisa, Jéssica, que eu aprendi, se talvez esse conselho possa te ajudar, é a esperar, né? Que às vezes a pessoa fala e você responde, né? Eu era mestra, quer dizer, Adriana, você é muito rápida na resposta. Então, às vezes eu tenho que ter cuidado, porque essa minha velocidade de pensamento, ela é perigosa, porque eu posso ser uma mulher é, cheia de malícia, né? Qual o livro que eu estou lendo que vai falar disso? Sabe, Conselheira, ela fala que é a mulher maliciosa. A Marta Pisse, ela vai chamar esse tipo de mulher maliciosa, que a mente é rápida e a língua sai do jeito que ela pensa. Então, e muitas vezes é dura, má, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, vendo isso, eu começava, o que que eu vou fazer? Eu não vou falar tudo que eu penso, porque eu preciso transformar o que eu penso. Entende? Então, eu precisei de anos lidando com isso. Anos lidando com isso. Então, muitas vezes a minha irmã falava assim: você não vai falar nada. Aí eu falo assim: eu descobri que é melhor eu ficar em silêncio agora. Eu vou falar coisas que não são boas. Aí ela já dá risada. Eu falo assim: você tá achando que eu não peco, mulher? Eu peco e muito. Aí ela cai na risada. Mas eu não preciso levar ninguém a pecar comigo. Então, deixa eu pecar sozinha. As meninas da liderança também riem muito, porque eu falo assim, às vezes eu vou falar um negócio e eu paro. Continua? Não, não vou continuar. Por quê? Porque o que eu ia falar é pecado. Ah, agora conta pra gente. Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou pecar sozinha. Depois ainda levo vocês para pecar junto comigo, ainda vou prestar conta pro Senhor na vida de vocês. Não vou mesmo. Aí elas caem na risada. Esse meninas, isso é sério. E esse Provérbios fala assim, ó, taca a sua boca, né? Literalmente, você vai estar pensando em alguma coisa, taca a sua boca. É esse movimento de você segurar e não deixar sair. Então, a gente ter essa atenção. Na liderança, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Da gente não falar imediatamente tudo que a gente pensa. Porque, geralmente, ela vem muito de nós. E tudo que vem de nós tem pecado envolvido. Então, a gente acalma o coração, acalma a língua, pede sabedoria do Senhor. E aí, quando nós formos falar, e aí não é ficar em silêncio, mas é falar da maneira correta, tá? A gente falar em amor. Certinho? Meninas, chegou o nosso momento de encerrar a nossa aula. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. As próximas aulas, elas serão mais nesse teor, tá? De momentos de reflexão acerca de nós e do grupo. Então, aquelas tarefas que a gente tinha, elas continuam para vocês fazerem no tempo que vocês tiverem aí, tá? Conforme vocês forem conseguindo. Aquela tarefa é a tarefa principal, aquelas que a gente colocou. Então, daqui para frente, do dia de hoje,
dia de hoje não, do encontro passado até o final, serão esses encontros mais reflexivos acerca da nossa postura e do objetivo que a gente deseja alcançar. Antes da gente encerrar, eu queria pedir algo para vocês. No nosso calendário está marcado o último encontro, dia 12/4. Mas dia 12/4 eu tenho um casamento. Esse casamento foi marcado depois que eu já tinha liberado o nosso calendário. E aí eu quero ver com vocês lá no grupo uma outra data para a gente fazer esse último encontro. Eu sei que abril tá complicado, porque depois já é um feriado. E aí eu vou fazer uma enquetezinha lá para saber se vocês vão viajar no feriado, se a maioria vai viajar no feriado, porque se a maioria não for viajar, não tiver programação e for bom marcar nesse feriado, a gente marca no feriado. Se não, a gente joga talvez para maio, né? Porque aí logo já vem feriado de Páscoa, vem um monte de feriados lá, de situações que eu estava olhando na agenda. Mas a gente vai decidir isso junto, tá bom? Onde a maioria vai escolher qual que é a melhor data, tá? Porque como o casamento é de manhã, o casamento é às 10, então eu tenho que arrumar para o casamento. E aí o casamento tem almoço, então possivelmente eu devo chegar depois das 3. Eu estou imaginando aqui. E aí eu acredito também para vocês, fica difícil, vocês têm as atividades de vocês, né? E o nosso compromisso foi de manhã, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo, não esquece de votar lá, não, e me ajudar a decidir esse dia, tá bom? Vamos orar então para encerrar? E a gente fazer a nossa foto depois? Então vamos lá. Eu vou pedir para Carol. Vamos ouvir sua voz? Olha para a gente encerrando o nosso encontro. Abre o áudio, Carol. Isso. Aí, abriu? Abriu. Abriu. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu e nos confiou, ó Pai, uma nobre missão de servir, ó Deus, no teu reino. Sabemos, ó Deus, que aqueles a quem o Senhor escolhe, o Senhor capacita. Nós entregamos ao Senhor o pouco que temos, confiando que Tu és poderoso para multiplicar e nos abençoar. Nos auxilia, ó Deus, em nossas dificuldades, porque nós somos falhas e precisamos aprender do Senhor. Pai querido, continua moldando o nosso caráter, nos ajudando a seguir os Seus passos e a sermos obedientes à Tua palavra. Pai querido, que o teu amor esteja no nosso coração, o teu serviço e a tua humildade. Senhor, nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido aqui. Meu Deus, abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs que estão, Senhor, espalhadas em tantos lugares, mas estão com os corações abertos para servir. Continua, Senhor, sendo o auxílio delas. Abençoa, Pai, também nesta manhã, a vida da pastora Adriane, que disse sim para o Senhor e tem se colocado, ó Pai, diante de Ti, para nos ensinar tudo aquilo que ela tem aprendido do Senhor e praticar. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa foto? Deixa eu só corrigir aqui aqui. Colocar todas nós uma do lado da outra para a gente fazer uma foto bem bonita, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e foi. Vou colocar lá no nosso grupo, meninas. Divulguem bastante, falem do curso, tá? O que que vocês estão gostando, para que na próxima turma mais mulheres possam participar, mais líderes possam participar também com a gente. E que o Senhor abençoe vocês. Amém. Obrigada por me darem aí 2 horas do sábado de vocês. Beijos. Tchau, Amém. tchau, gente. Fica com Tchau. Deus.